Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Francs-Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya e estou hoje aqui para dar continuidade à segunda parte. Eu tive que dividir esse vídeo em duas partes, a maçonaria e a magia, para não ficar muito extenso e não ser muito maçudo e acabar por ser mais proveitoso. Recordo que aqui a ideia é uma tomada de consciência. O que eu venho vos mostrar nos meus vídeos é que todas as religiões, que as quatro grandes religiões, são, na verdade, invocações para magia. Há um invólucro muito grande de magia e não é revelado para você que é crente e que busca Deus o que realmente está a fazer, seja na sociedade secreta, seja nas outras religiões ditas comuns, como a religião católica, religião muçulmana, religião judaica. O que eu quero tentar trazer para a vossa mente, e de uma forma que vocês tomem consciência, e a partir daí, quando vocês puderem achar esse fio condutor, por vocês próprios fazerem as vossas investigações. Como mencionei anteriormente, no meu vídeo anterior, as sociedades secretas são uma religião. Não são ditas como religião, são religiões falhadas, por assim dizer, mas no seu todo são religião. Elas discutem religião, é praticado o ritual, como eu já mencionei, não deixem-vos passar que ritualística, que o ritual é uma coisa comum, vem do seu dia a dia, quando não, o ritual é exercido para uma invocação divina e é algo religioso. Podemos sim ter determinados rituais durante o nosso dia, mas a questão ritualística depende de um rito. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. A Igreja Católica também pratica um rito, o rito bizantino, e esse rito requer regras, e dentro dessas regras requer determinadas coisas que devem ser cumpridas para que assim seja considerado que está a cumprir a ritualística, a parte litúrgica de toda a parte religiosa. Pronto, voltando ao que eu estava tentando mostrar, mostrei que no meu vídeo anterior, já desde a iniciação, seja em qualquer ordem iniciática que você esteja, vai estar a ser iniciado para forças obscuras, para as forças negras, para as forças da escuridão. O que eu quero dizer com isso é que está a ser iniciado para a força que é a construtora da matéria. E não a luz, que é a criação da vida. Apesar que, dentro das sociedades secretas, é importante que estudem e pesquisem e conheçam as sociedades secretas para que não sejam ignorantes e que não estejam apenas a falar mal das sociedades secretas ou apoiar as sociedades secretas sem perceber. Nós temos que analisar aqui, eu vou ter que, infelizmente, fazer aqui shiftar um pouco esse vídeo agora, na questão o que são as sociedades secretas e o que é o rito ou os rituais praticados nas sociedades secretas. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, temos que ver que isso tudo vem do judaísmo. Essa é a base. E depois, quando lá chegarmos, vocês vão entender o que é o judaísmo e toda a religião judaica. Depois disso, aqui uma censura pela Igreja Católica, que é detentora desse poder, desse conhecimento, que conhecimento é poder, desse conhecimento cabalístico, desse conhecimento mágico, e a Igreja Católica, por assim dizer, tenta destruir qualquer evidência que possa trazer o conhecimento da magia, acusando de certa forma o povo hebreu de ser um traidor e ter condenado Yoshua. Após isso, vocês vão ver Mohamed, que também usa-se, como eu já referi anteriormente, de magia, fazendo evocação ao arcanjo Gabriel, e que também passa a criticar os judeus, o povo hebreu,
por culpa da morte de Yoshua. É por isso que tens a perseguição a esses ditos infiéis, aos infiéis de Deus. Mas lembrando que todos eles são praticantes de magia, todos eles escondem de vocês a magia. Voltando agora ao ponto onde nós estamos, passado 1000 anos mais ou menos entre a religião muçulmana e a reformulação do cristianismo, não dentro da igreja ortodoxa, a igreja ortodoxa já é uma cisão já no começo, mas com Lutero, onde Lutero experiencia na sua vida coisas absurdas na igreja católica, resolve expor isso e ao mesmo tempo enfrenta a igreja católica, consegue apoiantes para suas ideias e nesse momento Lutero decide transcrever a Bíblia do latim, e é por isso que eu reforço mais uma vez a Bíblia. Esses livros sagrados não eram livros antigamente para as pessoas comuns, eram livros para sacerdotes. De tanto que se tu desejasse conhecer a Bíblia ou interpretar, deveria de saber latim, que era coisa que grande parte das pessoas não sabiam. As pessoas pensam que todo mundo sabia o latim. Não era uma língua tão usada dentre os povos. Era uma língua que sim, deveria de se conhecer quando se adquiria um determinado nível de estudo, um determinado nível social. Se tu tivesse esse nível social, essa educação, obviamente iria aprender latim. Mas não estou a falar de quem vivia na burguesia ou de quem vivia na monarquia. Estou a falar daquele que era o camponês ou daquele que trabalhava efetivamente para manter a sociedade. Essas pessoas não careciam de estudo. Na verdade, eram analfabetos. E grande parte da sociedade sempre foi analfabeta. Esse é o outro detalhe importante para se perceber quando nós estamos aqui a falar de religião e estamos tendo que voltar no passado. Porque até 1910, tirando Inglaterra, Estados Unidos, mais ou menos, e alguns países europeus, grande parte da população era analfabeto. Vamos dizer, é ao contrário do que é hoje. Hoje nós temos uma população 90% alfabetizada, menos de 10% analfabeta. Isso era ao contrário, em 1500 ou antes. Então, veja o poder que a Igreja Católica tinha de manipulação. Quando Lutero traz para a sociedade alemã a transcrição da Bíblia para alemão, ele, claro, imputa suas ideias. Ele estava contra a igreja, contra aquilo que a igreja praticava, mas, entretanto, ele acaba por alterar a Bíblia católica e imputa suas ideias, assim também como King James altera também a Bíblia. E isso é importante que vocês retenham e mantenham isso nas vossas mentes. Ok, voltando a falar sobre a magia e sobre as sociedades secretas. Todas as sociedades secretas vêm com o objetivo, então por isso que eu falei em 1500. A partir daqui, tu já tens aqui, por que há uma grande, também uma perseguição nessa altura da Igreja Católica contra qualquer outra ideologia religiosa? Mas já tens aqui uma disseminação do esoterismo. Já é praticado desde 1200 ou 1100, quando nós temos aqui as Old Charts, por exemplo, rituais maçônicos. E claro que depois evolui para Rosa Cruz, evolui para outras ordens, e depois quando tens Aleister Crowley, quando tens Blavatsky, vão criando, vão se nascendo ordens, os Illuminati também. É tudo o fruto dessa revolução religiosa que acontece, ao qual a Igreja católica romana passa a perder o poder dentro da sociedade,
e surge todas essas novas ideias, a busca desse conhecimento é cada vez mais intensa e as ordens secretas também acabam por aflorar. Entretanto, o que é o objetivo aqui é sempre a parte religiosa, é buscar Deus, é compreender Deus e executar essa invocação divina. Quando entras numa sociedade secreta, o que estás a praticar é adaptar-se à ritualística. Não encarar a ritualística como algo mal ou como algo, isso não é bom. Não. A ideia é eu ia usar uma palavra em alemão, langsam. A ideia é, devagar e de forma lenta, fazer com que tu aceite uma série de conceitos e aceite a ritualística em si e tome a invocação não como algo mau, mas como algo natural na tua vida. Invocar, que é isso que nós vemos na Bíblia, a invocação do nome divino, a invocação de um anjo, a invocação, como nós vamos ver em outras sociedades secretas, de demônios ou outra coisa qualquer. Não interessa, mas é invocação. Isso que vem aqui trazer. E qual que é o benefício que isso traz? O benefício que isso pode trazer, sendo invocado e havendo sucesso, é fazer com que essas entidades espirituais trabalhem para ti. Basicamente, seria isso. A maçonaria, prepara-te, e outras sociedades secretas, prepara-te justamente para isso, para executar rituais de invocação. Era basicamente isso que eu gostava de vos partilhar e trazer para a vossa consciência qual é o objetivo de uma sociedade secreta e o que é que tu realmente andas lá a fazer. É claro que dentro de hoje em dia, das sociedades secretas, nós temos que ver aqui que é o modernismo clube, que não são pessoas como anteriormente, que buscavam conhecimento esotérico, que buscavam o conhecimento cabalístico, mas pessoas que querem fazer parte de um clube, parte de uma elite e acabam por envolver dentro do seu clube a parte ritualística, procuram alguma ritualística para se colocar lá, seja ela maçônica, que algum membro já teve experiência na maçonaria, ou Rosa Cruz, ou outra sociedade secreta, e acaba por criar isso. Diferente também de Golden Dawn, se tu fores analisar essa sociedade secreta tem também a sua cabala, a sua interpretação da cabala. Mas no fundo, o que é importante percebemos aqui é que tudo converge para a cabala. A diferença é que umas vão ser mais cristãs e outras menos cristãs. Algumas vão te induzir mais pela teologia de um pensamento mais filosófico, outras vão te induzir através de um pensamento mais cristão, um pensamento até um pouco mais protestante, por assim dizer, ou tentar, de certa forma, tirar um pouco da componente religiosa, pesada, e tentar ir um pouco mais para a parte alquímica. Mas quando nós estamos a falar de alquimia, quando nós estamos a falar de geometria, quando nós estamos a falar de ciência, assim como nós conhecemos hoje em dia, nós estamos a falar sobre a procura do divino. Essa é a verdade. Tanto Albert Einstein, tanto Copérnico quanto Newton buscavam entender Deus. Einstein deu um grande contributo, muita gente não se apercebeu ainda disso, mas Einstein conseguiu provar a relatividade do tempo, o que significa que a criação do universo em 7 dias, como vemos na Bíblia, que é só um exemplo, é plausível. É completamente plausível. Isso foi um grande contributo que Albert Einstein deixou para nós. O tempo é relativo. Por isso, Deus pode ter executado a sua obra em 7 dias. Há questões para se colocar, coisas a se entender? Não é isso que estamos a discutir. É o próprio exemplo de Newton. Se vocês olharem para a história de Newton, Newton esteve 13 anos enclausurado dentro da sua própria casa. Por quê? Porque quando
ele entrou no meio acadêmico. O meio acadêmico hoje é assim, e antigamente já o era. Há um que decora um livro, sabe aquele livro muito bem, sobre aquele assunto, e ele faz de tudo para que o outro não saiba tão bem quanto ele, para ele manter aquele status de eu sei mais do que toda a gente. E houve, eu não lembro exatamente, teria que pesquisar um pouco melhor para vos transmitir, mas a ideia aqui que eu quero vos deixar, e isso está escrito, é plausível buscar essa informação. Newton, ao entrar dentro de Cambridge, o que houve aqui, houve uma pessoa que tentou acusá-lo, tentou roubar a ideia dele. E o que ele fez? Ele se retirou e passou a estudar. Newton, como todos nós sabemos, traz para nós um estudo muito grande sobre a luz. E lá está, por que Newton havia interesse em estudar a luz? Pelo simples facto de quando falávamos sobre Deus, falávamos sobre a luz. O homem sempre tentou, de uma forma ou de outra, materializar. Mas todas essas nossas tentativas de materializar Deus vêm contrabalanceada pela ignorância e pela busca verdadeira. E também os outros conceitos da física mecânica. Esse foi o grande contributo de Isaac Newton. Mas, ao estudar a luz, ao perceber o que a luz era para buscar vida, perceber se ali realmente continha vida, ou se ali continha Deus naquela luz, vem aqui o contributo. É claro que depois, dentro do meio científico, tentaram apenas esconder que Isaac Newton, na verdade, também era um cabalista. Estudava cabala e estudava toda essa parte esotérica. E não só ele, Copérnico também. Copérnico também estudava. Daí que Copérnico se baseou muito na geometria euclidiana para justificar a sua observação em relação à Terra e dizer que a Terra não era o centro do universo, mas sim que andava ali ao lado. E depois vamos ver isso novamente com o próprio Ptolomeu. Ptolomeu também estuda esses sólidos com a busca de entender o que era essa correlação que existia entre os 5 pontos que temos no pentagrama, que seria água, terra, ar, fogo e o homem, com a parte física. Aí que está, buscando mais uma vez materializar o espiritual. E como se não bastasse, também de uma forma buscando também materializar, buscando compreender um pouco melhor, nós também vamos ter Pitágoras que, através desses estudos numerológicos, da numerologia, que não era o estudo do número físico, ou representação física direta, onde um é um ou dois representa o dois, mas sim a busca de entender o divino. Muito poucas pessoas vão imaginar o porquê. O pentagrama foi criado por Pitágoras e já vem das escolas egípcias, já vem das escolas judaicas. E a representação que tu tens ali é terra, ar, fogo, água e o homem, não pela sua carne, mas sim pela sua parte espiritual. E a alquimia também vem daí. Essa alquimia vem buscar entender o homem, buscar entender esses elementos para buscar entender Deus. Então, nós vamos tendo ao longo da história, na busca da compreensão da magia, do adquirir a magia, todas essa ciência, que depois se envolve em ciência verdadeiramente, se transforma em ciência verdadeiramente e acaba por negar Deus. Mas hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer cientista que esteja dentro do CERN e que realmente esteja lá não a passeio, vai te dizer que existe algo mais. E não é preciso
Se tu entrares num curso de física, no primeiro ano, ao estudar as equações de movimento, não vai haver um professor que não te diga que existe um elemento que não é calculável, um elemento que não se consegue determinar. E a partir daí é que, se tu tiveres realmente o espírito aberto, vais ver que todo o universo é composto por esse mesmo elemento. E, mais uma vez, eu venho aqui dizer e venho aqui refrisar que o universo não é aleatório, o universo segue padrões e esses padrões estão em tudo. Existem poucas coisas aos quais não se repetem, mas também existe um padrão dentro dessas coisas. Muita gente não sabe, por exemplo, a tua impressão digital. Nós hoje em dia temos o mapa do DNA humano, nós podemos replicar um outro ser humano, um outro animal, e esse animal, ou esse ser humano replicado, vai ter as mesmas características minha ou sua, conforme a base que seja usada, o modelo que seja usado. Entretanto, vai haver determinadas coisas aqui, como a impressão digital, tanto na tua mão quanto na tua córnea, que não vão ser iguais. São particulares. Não está no DNA. A tua impressão digital não está no teu DNA. E o interessante aqui é que a tua impressão digital começa a se formar a partir do terceiro mês ou quarto mês de gestação, onde acontece muita mudança no feto e tu adquires, por assim dizer, uma identidade. É onde realmente passas a ser único quando a tua impressão digital começa a se criar. Mas isso é apenas aqui uma especulação. O que eu quero vos mostrar é que o intuito hoje em dia da ciência é buscar esse conhecimento divino, ou para dizer Deus está aqui, esse é Deus, ou para dizer Deus não existe. Mas toda essa tentativa de dizer que Deus não existe já foi provado que está errada, é errônea, porque o universo está cheio de provas a dizer que existe uma inteligência por detrás e essa inteligência ordena, essa inteligência, o nosso sistema é um sistema de criacionário, nosso sistema é um sistema que depende de uma criação, depende de um input. Quando nós falamos de criação, não significa colocar um homem completo na face da Terra, mas colocar todas as condições para que esse homem venha surgir na Terra, por exemplo. Existe uma série de coisas que vocês vão poder encontrar Deus e vocês apenas têm que olhar para dentro de vocês sem preconceito e olhar para a natureza. Essa oportunidade que vocês estão a ter agora de conhecer as religiões, de saber que as religiões são, na verdade, um culto para essas entidades malignas, para essas entidades obscuras, é uma grande oportunidade para vocês realmente buscarem Deus. E o que eu tentei mostrar nesses dois vídeos é que a magia é o objetivo. O objetivo aqui é dominar essas forças da natureza. Para vocês perceberem como que o subtil trabalho das entidades religiosas e das sociedades, não vou mais falar sociedades secretas porque são religiões falhadas. Dessas religiões, eu vou aqui partilhar com vocês, por exemplo, esse livro de Platão, que é o Gorgias, e aqui vocês vão conseguir perceber como que Sócrates conduz Paulo à ideia que ele deseja. E ao meio dessa condução, acaba-se por se falar sobre a parte espiritual, sobre a parte metafísica, que é o que interessa. Quem realmente deseja estudar sobre religião, perceber Deus, vai ter que encaminhar o seu pensamento para a metafísica, que é sair
deixar de buscar, tu podes verificar Deus diariamente à volta de ti, em ti próprio. Tu consegues verificar a existência, a prova de Deus, mas tu não consegues materializá-lo. E é isso que nós, como seres humanos, temos que perceber. O Criador que buscamos, essa luz que buscamos, essa entidade que cria, nós podemos chamar de Deus, mas ela ainda não é o Deus. Ela é a nossa Criadora. Ela é quem permite ou aquela que dá a vida. Já alonguei um pouco demasiado, já estou a entrar em outros temas que quero discutir com vocês mais à frente, mas basicamente é isso. Falando sobre sociedades secretas, seja ela qual for, ao longo das sociedades secretas vai ser iniciado. Após ser iniciado, vai ser incutida alguma ideia de livre-arbítrio, vai ser incutida alguma ideia de dualidade. Em alguns casos, se for mais cristão, uma vertente mais cristão, vai incutir alguma ideia de trindade. De certa forma, o que nós temos aqui? Nós temos, primeiro, a desobediência a Deus. Tu achas e vai passar a aceitar, ou já aceitas, que podes desobedecer Deus, não tem qualquer necessidade de obedecer Deus, porque és um ser livre, e como ser livre, Deus não pode ordenar a sua vida, não pode comandar a sua vida. A segunda indução de pensamento será através da dualidade. Quando tu passas a conhecer que existe um bem e um mal, e esse bem e esse mal até são equiparáveis, ou estão no mesmo nível. Aqui temos uma outra ofensa, é querer colocar que Deus é equiparável à sua criação. Não, é uma confusão também aqui, nessa parte. Na parte judaica não há confusão, há um propósito, mas a partir da parte cristã, da parte muçulmana e depois dentro das sociedades, dentro das outras religiões que surgem a partir de 1400 ou 1500, oficialmente, seja ela cristã assumida como religião, ou seja ela uma pseudo-religião que no fundo busca ser uma religião, essas ideias vêm desestabilizar o teu conhecimento religioso, o teu conhecimento de Deus, e ainda vamos ter aqui a trindade, que é tu aceitas que Deus é algo físico e presente dentro do nosso sistema, dentro da nossa dimensão, por assim dizer. O que causa aqui, se passares a ler, como eu já disse, é muito importante para quem acompanha meu canal, para quem acompanha meus vídeos, leiam Platão. Mas não leiam Platão como vocês leem um romance, uma novela. Não, Platão vocês devem ler, pausar, ler. Se tiver a capacidade de ler uma vez só, perfeito. Tens um QI elevadíssimo. Mas, havendo dúvidas, pausem a vossa leitura, reflitam sobre aquilo que vocês estão a ler, para depois voltar a ler. Ao fim de uma leitura completa, deixem esse assunto, leiam outro assunto e depois repeguem nesse assunto novamente, peguem novamente nesse assunto, tomem esse assunto novamente e façam novamente a leitura. Quando alcançada de fato a compreensão sobre o que Platão tenta versar, verão que a nossa sociedade, seja ela na parte do direito, a base filosófica está em tudo. E dentro das sociedades secretas, grande parte das sociedades secretas, como a maçonaria, a base é filosófica. Para vocês entenderem, eu agora que vou dar um salto a uma outra temática que eu vou colocar aqui nesse canal, que vai ser sobre política, para vocês terem uma ideia.
Por que que Napoleão vai ao Egito? Pesquisem. E depois, não pesquisem apenas quem foi Napoleão, quem deixou de ser, o porquê que foi, como ele falhou, deixou de falhar. Procurem saber quem eram a sua linha de comando. Quem foram essas pessoas. E o que essas pessoas fizeram. E vocês, a partir daqui, vão poder não é misturar, para não interpretem erroneamente, mas vocês vão poder conectar religião, política e a sociedade no seu todo. Eu quero terminar aqui. Peço para que vocês comecem a ler Platão e peço que vocês comecem a compreender o que se passa dentro das sociedades secretas. Eu vou agora fazer aqui um breve resumo. És iniciado, como eu já referi na iniciação, te passam a dualidade, te passam o livre-arbítrio, te passam a trindade em alguns casos. Depois, lentamente, vais sendo introduzido a um ritual, a uma ritualística. Dentro dessa ritualística, vais percebendo que estás a fazer uma invocação e cada vez mais esotérico e mais religioso vai passar a ser. Entretanto, todos eles vão bater em algo que é transversal a todas as sociedades secretas. Elas vão rumar a Cabala. Elas não conseguem fugir da Cabala. As sociedades secretas não conseguem fugir da Cabala. Na maçonaria é a mesma coisa, na Rosa Cruz, todas as sociedades vão rumar a Cabala. E mais uma vez, como eu já disse, vamos rumar a parte judaica, hebraica. O que nós temos que ter atenção aqui é claro que há uma dualidade, por assim dizer, nas sociedades secretas que são mais cristãs. Porque ao mesmo tempo que elas são mais cristãs, elas fazem um antissemitismo. Negam o povo hebreu, mas usam coisas da religião judaica, assim como a Cabala. Por isso, é aqui o nosso primeiro passo, a nossa primeira step, ou primeiro passo, para começarmos a tomar essa consciência. E, dentro dessa consciência que vocês vão tomar, vocês vão perceber que essas invocações que estão sendo feitas, está sendo feita para entidades obscuras. Na maçonaria, vocês vão ler João Evangelista, não João Batista. Vocês vão ler Reis, vão ler Gênesis, Reis 1, Reis 2 e os Salmos. Os Salmos são muito importantes. A partir daqui vocês têm a vossa base de magia. E como eu já referi, quando a ritualística não for um mistério, estarás pronto para fazer essas invocações. O maçom, depois, ele trilha muito o caminho dele sozinho, porque ele não pode partilhar um conhecimento com outra pessoa que não está preparada ainda. E ele próprio vai aprender que não pode partilhar isso, não só pelo fato de uma proibição, mas porque está a discutir algo grandioso e algo que foi revelado pela natureza, pelo mundo espiritual, a alguém que não está aberto ainda, vais perder o teu tempo. Eu desejo não perder o meu tempo, porque eu acho que vocês estão prontos para essa tomada de consciência, e que é necessária. E depois, daqui em diante, quando terminar essa parte que eu vou falar sobre cada religião e a magia, eu espero que possamos falar livremente sobre Deus, de forma aberta, clara, concisa, e que isso envolva todos os nossos todas as nossas áreas dentro da sociedade, e que assim possamos
transformar essa sociedade de uma forma consciente e prosperar, que é esse o objetivo, é prosperarmos, mas prosperarmos com consciência e nunca esquecer que ela está sempre ao nosso lado. Ela que tudo criou e que em ti emana, que emana a tua vida, jamais irá te abandonar. A vida jamais abandona o ser. O nosso lado espiritual será sempre uma constante. A não ser quando ele se materializa, é que ele sofre as transformações. E nós vamos também, em vídeos mais à frente, perceber o porquê que há essa necessidade de materializar, da vida ser materializada. Por hoje é isso. Espero que a cada dia vocês possam melhorar os vossos atos, não em julgar o seu vizinho, o seu irmão, o seu pai ou o seu filho, mas julgar-se a si próprio. E policie as tuas palavras, policie os teus atos. Ajude sempre que possível, mas compreenda, um homem bom jamais será justo, mas um homem justo é sempre bom. Por hoje é só, um grande abraço e obrigado a todos.